Quando você tem um pensamento deliberado sobre o que deseja, a lei da atração empregará o universo e todas as pessoas, circunstâncias e eventos, para movê-lo para o que você pediu, e para mover o que você pediu para você. E então, se você pensar que existe apenas ação, seria realmente muito difícil para você alcançar todas as pessoas, circunstâncias e eventos, manipular todos eles para receber o que você deseja. E se você realmente refletir bem sobre sua vida e sobre as coisas que aconteceram em sua vida, você verá que realmente isso aconteceu comigo. Tudo o que fiz foi mudar para cá ou tudo o que fiz foi mudar para lá, e recebi o que queria. O pensamento cria todas as aparências do mundo, e o pensamento cria tudo em sua vida. Então é muito poderoso, certo? E o que você pensa é o que você obtém. Aquilo em que você se concentra é o que se manifestará em sua vida, e todos estão manifestando seu dia, todos os dias. Estamos fazendo isso o tempo todo. É claro que não estamos necessariamente conscientes dos pensamentos, mas os pensamentos vêm, nós os energizamos, e então, eles se manifestarão, a menos que cancelemos esse pensamento, ou este pensamento é cancelado porque está em contradição com outro pensamento. Lembro que Lester Levenson disse, cada pensamento se manifesta. E eu simplesmente pensei que isso era incrível. Eu conheci o segredo há anos e anos, e Lester Levenson era um verdadeiro mestre. Ele disse que cada pensamento se manifesta, e eu fiquei simplesmente, uau! É assim que eles são poderosos. Então, os pensamentos são o seu superpoder. Ser, fazer e ter o que você deseja, experimentar, ter e fazer em sua vida. Então, se você perguntar a um atleta ou falar com um treinador realmente brilhante, certo? Em uma equipe esportiva, você descobrirá que a visualização é uma das partes principais na grande parte do seu treinamento. Eles têm que se ver ganhando o jogo. Eles têm que se ver vencendo a partida. Há um tenista realmente incrível que é um grande fã de O Segredo, e que usa o segredo. Isso é o que ele faz. Ele vê que venceu a partida antes de entrar na quadra. E é o mesmo para qualquer equipe campeã. O mesmo acontece com os atletas dos Jogos Olímpicos. Correr uma corrida e ver que venceram. Sim, eles correm a corrida, mas o que os fez vencer a corrida é que os viram vencer antes mesmo de chegarem ao bloco de partida. E eles viram, acreditaram e sentiram. E então eles simplesmente alinharam tudo para eles da maneira perfeita. Eles desenharam a pista perfeita. Todos os outros foram movidos exatamente para a posição certa e tiveram uma ótima largada e venceram a corrida. E então, o pensamento é tão poderoso para os atletas. Mas você também sabia que os astronautas do programa Apollo fizeram a visualização antes de irem para a Lua, e visualizaram o pouso de volta na Terra com segurança. E é por isso que a visualização é importante. A visualização é essencial. A propósito, pense neste exemplo. Nessa imagem, você pega uma pessoa que não tem resistência e a tranca em um quarto. Estou falando de uma pessoa que não duvida, não é cética. Essa pessoa pensaria no que queria, resistência zero, trancar-se-ia em uma sala, e acredite, o que ela queria, chegaria até ela. O universo moverá as circunstâncias e eventos das pessoas e trará esse direito para elas. É absolutamente necessário. Porque se você não tiver resistência, você desencadeou uma lei que simplesmente não pode ser interrompida. E assim você se manifestará. Ele virá até você. Agora, uma das coisas que acho que muitos de nós temos, e é por isso que queria falar com vocês sobre os pensamentos serem mais poderosos do que a ação, é que muitos de nós temos a crença mundial de que temos que trabalhar duro e lutar para ter dinheiro, para chegar a qualquer lugar. E não estou dizendo que você não toma nenhuma atitude. Mas o que estou dizendo é que seu superpoder é pensar e ver o que você quer antes de agir. Porque então sua ação será fácil. Absolutamente sem esforço. Agora, se você apenas pensa nisso também. Ação. Você não pode se mover sem pensar. Você não pode realizar nenhuma ação sem pensar que vai agir. Por exemplo, digamos que você não queria, vamos tentar isso. Então, agora, quero que você haja sem pensar. Não posso fazer isso. Sem chance. Você precisa pensar primeiro. É como o poder dos pensamentos. Então, quero falar com você sobre o segredo.
Quando fizemos o documentário Segredo, porque o documentário Segredo alcançou centenas de milhões de pessoas em todo o planeta, pense, é impossível para mim e para a equipe de O Segredo colocarmos o filme pessoalmente nas mãos dessas centenas de milhões de pessoas. E quero que você saiba o que fizemos com O Segredo, porque este é um exemplo perfeito e pode ajudá-lo na manifestação em sua vida. Visualizamos O Segredo trazendo alegria a milhões de pessoas. Nós visualizamos. Nós pretendíamos. Mantivemos esse sonho em mente constantemente enquanto fazíamos o documentário. Posso dizer da minha perspectiva que mantive aquele sonho de O Segredo trazer alegria ao mundo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cada respiração que respirei é que esse sonho foi realizado. E, na verdade, tínhamos reuniões de intenção todas as manhãs às 11 horas. Toda a equipe se reuniu e todos juntos vimos O Segredo varrendo o mundo. Fizemos tudo o que você viu acontecer no mundo. Tínhamos pretendido todos os dias em nossas intenções. Então sim, tomamos medidas para fazer o documentário, mas quero explicar para vocês a diferença por causa do que fizemos. A ação que tomamos foi receber o que havíamos pedido. Então deixe-me pensar em um exemplo. Então, havia muitos professores que eu queria que aparecessem em O Segredo e estávamos na Austrália naquela época. Toda a equipe e eu viemos para os Estados Unidos. Não tínhamos um único professor alinhado. Nenhum. Havia um professor que eu realmente queria. Eu li cada um de seus livros. Esse era Bob Proctor. Outro professor que eu realmente queria era Jack Canfield. E minha irmã estava contatando todos os professores e contando-lhes a história. Minha história de como eu descobri O Segredo e o que queríamos fazer. E então ela não teve sorte com Bob Proctor, mas teve com Jack Canfield. E Jack Canfield aconteceu de estar em Aspen. Então eu disse, vamos orar para Aspen e eu fui, eu pude filmar. E, então ele disse que queria que eu fizesse uma apresentação. Ele tinha uma grande reunião que estava realizando em Aspen e com muitos professores, e queria que eu fizesse uma apresentação para todos aqueles professores. Eu nunca tinha feito isso antes na minha vida. Mas de qualquer forma eu mostrei o trailer e fiz uma apresentação, e pensei que me lembro daquele dia que, naquela noite eu simplesmente sabia que isso seria a coisa mais incrível do mundo, porque isso iria definir pessoas livres. E eles poderiam ter a vida que mereciam. E então eu fiz a apresentação e Jack Canfield disse para anunciar a sala onde estavam os professores. Se alguém gostaria de ser filmado para este documentário, dê um passo à frente agora, e toda a sala deu um passo à frente. Todos esses professores foram lá filmar. Todos esses professores. Vocês veem como isso é incrível? Isso nunca poderia ter acontecido. Se não tivéssemos pretendido e visto o universo movimentar pessoas, circunstâncias e acontecimentos para que recebêssemos o que havíamos pedido. Agora deixe-me contar sobre Bob Proctor, porque enquanto estávamos filmando em Aspen, minha irmã finalmente conseguiu falar com o assistente pessoal de Bob Proctor. Então minha irmã explicou minha história, porque quando os professores ouviram minha história eles sabiam que eu estava sendo autêntica. E então ela explicou minha história, e a assistente de Bob Proctor disse, onde você está agora? E minha irmã disse que estávamos filmando em Aspen. E ela disse, oh meu Deus, estamos aqui em Aspen e nós também, você sabe. Quando ela foi e disse a Bob Proctor que estávamos filmando em Aspen e que ele estava perto, sabia que isso era para acontecer, e momento mais tarde, ele estava sentado na cadeira para ser filmado. Então filmamos Bob Proctor. E isso, eu posso dizer, é apenas uma das menores coisas que aconteceram na produção de documentário Segredo. Tudo o que precisávamos veio até nós, e eu me lembro da equipe, que dissemos que poderíamos fazer um filme sobre como documentário Segredo porque eram tantas histórias incríveis. Mas tudo isso que aconteceu, tudo que aconteceu para nós foi porque nós vimos isso em nossa mente. Vimos a alegria que viria ao mundo e nunca abandonamos isso. E precisávamos tecnicamente de professores, conteúdo, filmagens. Tudo o que precisávamos era fácil para nós e então se você perguntar a alguém da equipe do The Secret se o pensamento é mais poderoso que a ação, com certeza dirão sim. Nós sabemos. Então, espero que a explicação e a conversa sobre os pensamentos serem mais poderosos do que a ação, ajude você a entender isso, se você deve usar seus poderes mentais antes de agir. Você tem o poder do universo às suas costas, movendo-se através de você e movendo-se pelo mundo. Pessoas, circunstâncias e eventos.
Você pode ver o que aconteceu conosco em Aspen através de pessoas, circunstâncias e eventos. Sempre que você quiser manifestar algo, terá que dar atenção a essa coisa. Isso mesmo, você tem. Consigo ver vislumbres das coisas que quero manifestar depois de pensar sobre elas, mas são apenas vislumbres que nunca se manifestaram verdadeiramente. Então acho que se quero manifestar alguma coisa, tenho que pensar nela com a sensação de que já está em minha posse. Caso contrário, serão apenas vislumbres do que não se manifesta. Às vezes é possível simplesmente pensar em algo e isso também se manifesta. Mas se é algo que realmente queremos, precisamos usar todo o nosso poder. Precisamos trazer sentimentos também. Não podemos ficarmos sobrecarregados, mas devemos pensar com sentimento. Quando falei de vislumbres, quero apenas dizer claramente o que é ter vislumbres. Você tem que acreditar, e se quiser, você pode interpretar os vislumbres como um sinal de que sua manifestação está prestes a chegar. Você conhece um sinal de terra como os marinheiros quando estão no oceano. E, um sinal de terra, seria ver galhos em cima da água ou algo assim, ou ver alguns pássaros voando acima. Seriam sinais de terra. Eles sabem que a terra está por perto. E então eu sempre usaria vislumbres como um sinal de terra e diria que isso estava chegando. Está prestes a chegar. E então talvez isso os ajude. Talvez isso os ajude se vocês encararem os vislumbres como um sinal de que sua manifestação está prestes a chegar. A lei da atração que rege nossa mente nunca comete erros. É uma lei. E é infalível. Então, por exemplo, é o mesmo que a lei da gravidade. Então imagine uma calçada e pessoas andando por ela. Todas essas pessoas estão presas à calçada pela lei da gravidade. Você não vê algumas pessoas flutuando no ar e pensando: "Ah, a lei da gravidade parou de funcionar para elas." Você sabe que elas estão flutuando. Lá se vão mais alguns. Lá vão eles. Não, todo mundo. A lei da gravidade mantém todo mundo preso o tempo todo. E assim é o mesmo para a lei da atração. A lei da atração simplesmente não falha. E então, se isso não se manifestasse, mesmo que a pessoa pensasse que sabia que iria conseguir, a lei da atração não o recebeu dessa forma. A lei da atração recebeu o que eles não entenderam. É assim que as coisas são. Então acho que ajuda muito se alguém tiver: "Eu tinha tanta certeza, eu tinha tanta certeza." Então você pode examinar a maneira como você se sentiu e por quê. Acredite, eu experimentei tudo. Eu veria que algo não funcionou se manifestasse, e então eu veria outra coisa se manifestando com muita facilidade. E então eu pensaria em qual foi a sensação que tive quando aquela outra coisa se manifestou tão facilmente. Então, funciona. A lei da atração funciona sempre. Quando você acredita que tem, você substituiu qualquer outra crença na mente subconsciente. Você reprogramou o subconsciente e então ele se manifestará. Então lembre-se de que você é o poder que cria tudo. Sem esforço. Sem esforço. Você é esse poder. Então pegue, não é um esforço. É muito fácil. Você sabe que é muito fácil. Apenas vá com calma. Deixe de lado os pensamentos duvidosos. Você precisa de pensamentos que, além dos seus desejos, tragam o bem para os outros. Então, por exemplo, se você pede abundância, peça para si mesmo e peça para todos. Esse é o pensamento mais poderoso. Mas quero dar a você outra coisa para pensar um pouco. Outro pensamento poderoso é aquele que permite que tudo e todos sejam como são. Esse pensamento tem mais poder do que qualquer coisa. Quando esse pensamento se tornar a sua vida, a maneira como você vive a sua vida, onde você permite que tudo e todos sejam do jeito que são, então você será livre. Você estará em felicidade permanente. Sua vida será extraordinária. Tudo que você sempre quis simplesmente cairá em suas mãos. Isso é o que acontece quando podemos simplesmente ficar bem com tudo e todos. E eu acho que este é um ótimo momento no mundo para mencionar isso, certo? Porque muitas pessoas estão ficando muito carregadas emocionalmente. Então, sim, se você puder ficar bem com todos e com tudo, isso será outra coisa. Pensar que toda manifestação precisa de ação para se tornar realidade é uma crença limitante? É sim. É sim. Tudo que você precisa é acreditar em seus pensamentos. Acreditar, receber é o primeiro passo.
Então você precisa ser bem claro sobre o que deseja, certo? Então, faça o exercício de escrever o que você deseja, seja claro. Repita isto todos os dias, até que se realize. Você precisa prestar atenção enquanto escreve todos eles. Você está usando seu superpoder de pensamento para se manifestar. Você está se concentrando em seus desejos. Você manifesta o amor amando tudo. É assim que se faz. Você se enche de amor. Todos os dias escolha tudo que você pode ver e que você ama. E oh meu Deus, observe o que acontece com sua vida. Você apenas observa. Eu sei que muitas pessoas dizem que muitos dos treinadores da lei da atração afirmam que a ação é muito importante junto com os pensamentos. Por isso, não adianta apenas pensar em se tornar um milionário ou um bilionário, porque um bilionário não fará de ninguém um bilionário. Você precisa agir. Mas veja, eu não disse que você não precisava atuar. Quero compartilhar uma história com você. Sarah Blakely, CEO das Spanx, pediu uma ideia de $1 bilhão. Veja, ela pediu e recebeu a inspiração para as Spanx. E certamente se tornou um negócio bilionário. Ele pensou em uma ideia bilionária. Para começar, ela tinha os meios para saber, sem dúvida, que tinha recebido uma ideia de $1 bilhão. Ela sabia disso. E então ela seguiu essa ideia. E ela, portanto, teria recebido do universo apenas. O universo teria alinhado as circunstâncias e eventos das pessoas para ela. Isso teria ajudado a orientá-la para que ela não seguisse o caminho errado com os produtos. Não há como Sarah Blakely ter criado os Spanx sem pedir essa ideia de $1 bilhão. Você vê o poder do pensamento? É incrível e você tem esse poder. E quanto mais consciente você estiver de seus pensamentos, menos você estará fortalecendo pensamentos negativos. Então, tudo se resume à sua consciência. E não importa se você desce na toca do coelho com um monte de pensamentos na cabeça, e o que importa é que você percebe: oh meu Deus, eu desci na toca do coelho com todos esses pensamentos. Porque toda vez que você pode ver que seguiu os pensamentos, você está enfraquecendo esses pensamentos e enfraquecendo o controle da mente sobre você para hipnotizá-lo. É uma sensação de estar hipnotizado, não é? Quando os pensamentos estão constantemente passando pela sua cabeça. Portanto, quanto mais você se tornar consciente de seus pensamentos, menos você os fortalecerá e mais livre você se tornará. E você chega a um ponto em que está completamente consciente o tempo todo, e então sua mente fica em segundo plano. E o pensamento simplesmente não o incomoda e, em vez disso, você usa sua mente para o que ela foi feito e para que foi feito. Foi feito para criar tudo o que você quiser neste mundo. É para isso que serve a mente. Então, deveríamos pensar em um plano B enquanto praticamos a manifestação? Pela minha própria experiência, nunca passei muito tempo num plano B porque senti que se prestasse atenção a um plano B, ele se manifestaria. Então, dediquei toda a minha atenção ao plano A. Não há problema em ter uma ideia aproximada do que você pode fazer em um plano B, mas apenas não dê atenção a isso. Dê atenção ao plano A, para que seja aquele que se manifesta. Você manifesta coisas realmente positivas o tempo todo. Nós simplesmente não os notamos. É realmente interessante. Seus pensamentos criam suas ações. Com certeza eles fazem. A ação é precedida pelo pensamento. Então, se você pensa em ganhar na loteria, mas não compra o bilhete, como vai ganhar? Bem, alguém compra para você um bilhete de loteria como presente de aniversário e é o bilhete premiado. É assim que você vence. Sem comprar um bilhete de loteria. Então sempre há infinitas maneiras, certo? Mas não estou dizendo para você não agir. Estou apenas sugerindo que você use o poder da sua mente antes de agir. E então você descobrirá que a vida é muito mais fácil. Portanto, antes de ir para a cama à noite, planeje seu dia no dia seguinte. Eu faço isso o tempo todo. Não quando tenho tempo livre, mas estou planejando sempre, na noite anterior. Quero agradecer por você chegar até aqui. Você é especial. Que Deus abençoe a todos e que o universo ilumine a todos vocês.